Geralmente, né, quando aqui está frio, né, geralmente por lá é verão, né? Geralmente a estação é trocada. Então, e tem esse fuso realmente, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos está com três horas de fuso, né? Mas eu ainda não estou te ouvindo. Talvez acho que é o mau contato do teu microfone, alguma coisa assim. Se não for muito baixo o seu computador, dá para tirar o fone e você me ouvir numa boa. Você está sem a caixinha de retorno aí? Não Tá me ouço aí. ouvindo? Ah, agora sim. Eu não sei por Ótimo. qual motivo, mas no Meet, às vezes, ele rejeita esses fones, né? E aí ele tem um monte de frescura, melhorou muito. Ele não tocava nem metrônomo, colocava o metrônomo aqui na mesa, né, conectado ao microfone do notebook, ele recusava. Tá, isso para proteger ruído, essas coisas, sabe? Mas muito bem, a última sessão que nós fizemos foi leitura dinâmica, né? Isso, do caderno intermediário. No caderno intermediário. E o que foi utilizado lá? Deixa eu abrir aqui. Deu para executar dos dias, 10 minutos? A gente botou a palavra distorcida, né? Palavra distorcida. É o primeiro bloco do caderno intermediário. Esse é um exercício que é semelhante à corrida com resistência. Por exemplo, correr, é como se eu estivesse correndo na areia, como se eu estivesse correndo com peso nas costas, uma mochila nas costas. Por quê? Porque são 4 palavras em cada linha, parece o palavras tradicional do bloco básico, porém tem palavra torta, maior, menor. O que você sentiu aí nessa experiência do exercício? Eu fiz só 2 dias só, né? Essa rotina nossa aqui 2 dias é muito pouco para é muito pouco, gerar uma estimulação. Eu não consigo te evoluir, né? O que a gente pode fazer aqui é filosofar um pouco, né, sobre esse bloco de exercício. Nas 2 vezes que você executou, o que você notou? Tinha dificuldade de algumas palavras, normal, né? Que é o novo processo, Tá. né? Então, a ideia não é entender todas, lembra que eu te falei? Isso. Então, você vai ter alguns, né, revelam que ficam ansiosos com determinadas palavras, né, tipo um pique nervoso, que aí quando termina, ele faz a hiperventilação, ele vai lá para verificar qual era aquela palavra. Então, isso não pode ser feito, né? Se você não pegar tudo, o esforço que você faz é o que desenvolve. Não é exatamente ter entendido ou não entendido certas palavras, percebe? Então, a força que você faz é que vai aumentar o quê? Esse exercício é um exercício de foco, atenção e observação. E, ao mesmo tempo, ele aumenta a capacidade de estar associada à tarefa. Não sei se você sabe, mas a maioria dos acidentes de trabalho, como, por exemplo, do Lula, né, perdeu o dedo, né, tem relação, por exemplo, a perder o estado associativo. Então, uma coisa é você falar da piscina, uma coisa é você estar dentro da água. Então, há muita gente, quando lê, ela entra em estado dissociado. O que é o estado dissociado? Ela está fazendo aquilo ali por obrigação, ou sem muita motivação, ou ela quer ler, mas está cansado, né? Cansada, e no caso ela se distancia do livro, acaba só passando os olhos, e geralmente isso acontece num repente, assim, tipo, depois de 3, 4 páginas, você percebe que não está entendendo mais nada e tem que voltar algumas páginas para trás. Você já Ah, percebeu isso alguma vez? já, já. É chamado estado dissociativo. Esse estado dissociativo, dependendo da sua função de trabalho, é que vai provocar um acidente, né? Ou seja, um erro de produção, uma coisa assim, né? E dependendo do maquinário, a pessoa pode morrer, né? Por isso que tem que ter todo um cuidado, né? Eu lembro que a minha ex-mulher trabalhou na Braskem, então eles tinham todo um cuidado com essa coisa de equipamento de trabalho, né? Sim. Porque a quantidade de acidente, eles fazem até continhas, estamos tantos dias sem acidente. Então, esse exercício é para justamente isso,
para aumentar a sua atenção e evitar acidentes durante a leitura, para que você não perca a linha, para que você não pule palavras, para que você não se perca 2, 3 páginas depois, porque, assim, sinceramente falando, dá para entender se você não estiver prestando uma extrema atenção? Não. Não, então você tem que pegar o caderno, meio que franzir a testa, né? Essa é a fisiologia do exercício. Você meio que pega mais forte, traz o exercício. Pelo menos quando eu treino esse, é assim. Ou seja, prestando atenção, né? Esmiuçando, tentando pegar o máximo possível de elementos. Só que, da mesma forma que você tem que ter uma quantidade de estímulo, não adianta você saber, né, que ler palavras distorcidas melhoram a atenção e o foco. É como se você lesse com resistência, e aí quando eu te apresento de novo um texto com palavras normais, né, é igual aquele que está carregando uma mochila de 20 quilos na areia, ou andando na praia com a criança aqui nos ombros, e aí depois de meia hora ele não percebeu, porque estava brincando, estava se divertindo, na hora que ele tira a criança, é como se ele estivesse, né, na lua, flutuando. Uhum. Esse não. Então, o objetivo desse exercício é ler algo difícil, apesar de serem só 4 palavras em cada linha, para na hora que você pegar o texto, voar no exercício. As Essa... palavras Porém, aumentam. né, você fez 2 momentos de 10 minutos. Nem chegou a ser isso tudo, ainda não chegou a dar os 10, não, que... Então, o que acontece? Não é uma estimulação, é como se o cara fosse para academia, ficasse lá 1 horinha, sendo que nessa 1 horinha, 2 vezes na semana, ele, na maior parte do tempo, ainda levantava para tomar água, bater papo com os colegas, e no extrato do negócio, se ele fez ali 2 ou 3 repetições, foi muito. Então, não deu o estímulo necessário, tá? Então, quando você vê aqueles cases, né, você mesmo citou lá durante a semana, poxa, caramba, esse case aqui, né, fulano leu tanto, são pessoas, alunos, na grande maioria, bitolados. Por exemplo, o nosso melhor desempenho, né, que foi a da da Roberta, né? Então, ela fazia aula às 5h30 da manhã, que era o único horário que ela tinha, e ela foi desafiada, né? Então, chegou um horário, um determinado momento, né, que eu falei para ela, olha, com todas as formações de coach que ela vivia me chamando para fazer coach, aí depois disso eu fiz, né, a Mara Roberta. Eu falei assim, com todo esse coach que você tem, seu desempenho foi equivalente a um aluno mediano. Ela falou, então me dê mais 10 aulas, eu vou te mostrar como é que usa o coach para ter desempenho. Aí ela usou ferramentas de coach, de inteligência emocional, nas técnicas de leitura dinâmica. Aí eu aprendi para ajudar meus alunos, para utilizar a inteligência emocional, né, que eu achava que era uma bobagem. Inteligência motivacional era falta de chicote, entendeu? Era falta de pressão na vida, era excesso de facilidade, né? Filho de papai, é coisa de quem recebe coisa de mão beijada, e que esse negócio deles é tudo frescura. Ela me mostrou que não, que tem ferramentas que ela utilizou e ela chegou em 4.900 palavras por minuto. Foi a melhor velocidade. Mas ela realmente executava as tarefas em horários específicos, marcados, e ela fazia como se fosse para uma guerra. Então, o cara, quando ele vai para a guerra, ele sabe que está indo para voltar ou não. Então, o jeito que ele aperta o cinto, o jeito que ele amarra o sapato, né, a maneira como ele encaixa as armas é muito bem feita, porque ele sabe que se ele precisar pegar uma arma e perder um momento porque o cinto soltou, porque a calça estava folgada e ele não conseguiu correr, porque o sapato tinha uma pedra incomodando dentro da meia, entendeu? Não. Então, se você quiser, que eu sei que você quer, atingir aqueles desempenhos citados, né, na internet, no meu canal do YouTube, ele tem que ser feito com uma dedicação diferenciada, né? De preferência, criando rotina, ou seja, com dia, local e hora marcada. No nosso caso aqui, a gente pede diariamente, 10 a 15 minutos por dia. O legal é quando é no mesmo horário, né, e no mesmo lugar. E aí, quando você coloca essa energia, é muito bacana.
E aí foi bom a gente ter esse bate-papo, porque aí vai servir para os quase 200 que estão fazendo a mentoria agora. Eu vou colocar um asterisco aqui, né? Porque às vezes não é o QI, tem muita gente com QI acima de 140, né? Mas às vezes não descobriu nada de importante ou não fez nenhuma revelação para a humanidade, né? Se você pegar lá no Mensa, né, que é o lugar onde tem o maior número de superdotados do mundo, é uma entidade, já ouviu falar? Não. Não governamental, o Mensa, né? Que você faz um teste do QI. Se você vai ver lá no Mensa, não tem nenhum prêmio Nobel, né? E são as pessoas com a pontuação de QI mais elevada do planeta. Claro que tem, né? Muitos estudiosos, pessoas ligadas à NASA, e toda aquela frescura, né? De gente que gosta de ser inteligente e curte esse barato, né? Mas a ideia é a perseverança, ela é mais do que, né? Você já ouviu falar muitas vezes que 2% é realmente o talento, o resto é transpiração, né? Uhum. Então, vamos manter esse bloco. O livro você também tem conseguido fazer? Sim, eu leio todo dia. Mais importante, né? Fazer a leitura do parágrafo e explicar como se estivesse ensinando alguém aquele conteúdo. É o exercício mais forte, né, da mentoria. Então, a gente se vê aí, né? Você vai manter aquele teu horário tradicional ou você vai... tradicional, isso.